Olá, meu nome é Bruna e hoje eu vim falar para vocês sobre o que não fazer no seu primeiro plantão. Bom, para falar sobre algumas coisas sobre o primeiro plantão, eu gostaria até de falar como foi o meu primeiro plantão e como eu vejo isso hoje. Bom, a história do meu primeiro plantão foi a seguinte: eu me lembro que eu estava perto de me formar e eu ainda não tinha nenhum emprego garantido logo depois de me formar. Eu estava doida para pegar meu primeiro plantão e ganhar o meu dinheiro e parar de ser tão dependente da minha família, né? Porque quando a gente está na faculdade de medicina, eu sei que isso é um problema de todo mundo, a gente tem pouco tempo para poder fazer ou estágio remunerado, são pouquíssimos estágios que são remunerados. Eu até fiz tinha que fazer prova para isso. E o tempo livre que a gente tem que estudar, a gente não consegue fazer um trabalho extra, enfim. Eu conseguia só trabalhar quando era férias, aí eu fazia um freelance e tal, e eu tava doida para poder ter o meu primeiro dinheirinho ali suado proveniente da medicina e finalmente deixar de dar trabalho para minha família. E aí, beleza, quando foi chegando perto da minha formação, um colega me ofereceu um plantão. E era a primeira oportunidade que eu tive, assim. Foi a primeira oportunidade que eu tive, eu não tive nem como recusar, porque eu não tinha nada além disso. Era um plantão de 24 horas, ou seja, chegava às 7 da manhã e saía às 7 da manhã do outro dia, numa cidade vizinha. E aí eu falei, meu Deus, eu nunca fui para essa cidade, mas eu vou porque é a única coisa que eu tenho. Então eu não posso deixar essa oportunidade passar. E aí eu peguei meu CRM na sexta-feira e fui dar meu primeiro plantão, que era na segunda. Porém, esse primeiro plantão eu tinha que chegar no dia anterior, porque eu não tinha carro na época também, eu tinha que chegar no domingo à noite na cidade, dormir lá na cidade, para poder acordar às 7 da manhã e ir pro plantão. E assim eu fiz. Só que eu não me dei conta de uma coisa. Quando eu cheguei no plantão, eu era a única médica do plantão. E era um plantão de pronto-socorro. E eu tinha que resolver absolutamente tudo. E eu não tinha, assim, um cirurgião na época. Eu não era cirurgiã, né? Obviamente. Eu não tinha um cirurgião, um ortopedista na época. Eu não tinha com quem discutir um caso se eu tivesse com dúvida. E aí eu fiquei desesperada. E, inclusive, além do meu serviço de plantonista no pronto-socorro, eu ficava responsável por todas as intercorrências que pudessem acontecer com os pacientes internados no andar. Ou seja, se tivesse paciente internado lá que passasse mal, eu tinha que resolver do mesmo jeito. E assim, o plantão de segunda-feira já não é um plantão que é muito tranquilo. Geralmente é um plantão que já é muito lotado. E aí ficava aquela embolação. E eu ainda tendo que resolver tanto a porta do pronto-socorro quanto a enfermaria. E contando que na noite, né, porque eu fazia 24 horas, então eu ficava de madrugada acordada. De noite ainda tinha algumas limitações, por exemplo, o exame de imagem. Eu não conseguia na hora, era sobreaviso, enfim, era uma série de burocracia. E eu achava aquilo ali normal. Eu achava que todo mundo passava por aquilo, eu achava que todos os plantões eram assim. Assim, não achava, né? Eu sabia que não era assim, mas eu achava que em algum momento todo médico ia passar por isso. E continuei naquele plantão por algum tempinho. Fato é que eu aprendi muito naquele lugar, porque quando você é exposto a uma situação um pouquinho mais pesada, um pouco mais difícil, você acaba aprendendo na marra, né? Você acaba, se é só você que tem que resolver, você aprende ali na marra, você estuda. Eu estudava no plantão, levava livros, ligava para os amigos quando eu tinha alguma dúvida sobre alguma coisa. Eu aprendi demais lá.
porém não recomendo que o plantão de recém-formado seja desse jeito. Eu olhando hoje para trás, eu falava, gente, por que que eu fiz isso, né? Poderia ter esperado um pouquinho mais e pedido ajuda para outros colegas que eu já conhecia para dar plantão em algum lugar onde eu não fosse a única médica e onde eu tivesse pelo menos um colega que tivesse mais experiência que eu, para que pudesse me dar um suporte, uma ajuda, ou só uma retirada de dúvidas, sabe? Já estava de bom tamanho para mim. E eu acho que deve ser assim. Geralmente a gente vai passar por alguns apertos nos primeiros plantões, e isso é normal, assim, a gente se sentir inseguro ou incapaz de resolver alguma coisa, mas a gente sabe que a gente é capaz, a gente acaba conseguindo, e depois você fala, ufa, como que eu sei, né? Eu tratei. E aí quando você vê que você tratou o paciente, você fica feliz e você fica cada vez mais confiante. Mas eu acho que o momento de dar um plantão sozinho, plantões sozinhos geralmente são um pouco mais complicados em qualquer momento, mas é pior ainda quando você tem pouco tempo de formado. Então, algumas dicas para que você que está se formando agora queira pegar um plantão, algumas dicas para você não ficar não se dar muito mal assim no plantão. Primeiro, lista os lugares onde você mora ali na sua região, aonde tem lugar para você trabalhar. Seja em pronto-socorro, seja em unidade de saúde. Se você quiser trabalhar em unidade de saúde, fazer aquelas provas de mais médicos e fazer os plantões de unidade básica de saúde, estuda e faz. Ou então nos plantões de pronto-socorro da sua região, você lista, ver algum lugar onde tem um pouquinho mais de suporte, ou então que tenha alguns especialistas mais próximos de você, ou que tenha pelo menos médicos que são já mais experientes do que você, para que você não fique numa posição desconfortável frente ao paciente, frente a alguma conduta, e tendo que ficar inseguro e achando que você não vai dar conta do recado. Tá? Então, essa é uma experiência que eu tive e que eu acho que é válida para vocês pensarem. Assim que você listar todas as possibilidades de emprego que você tem ali na sua área de abrangência, você realmente corre atrás. Pegando o telefone de um, pegando o contato do outro, falando, olha, acabei de me formar, estou interessado em dar plantões aí, tenho meu currículo aqui. Se for possível, você até vai se apresentar ao coordenador daquele pronto-socorro, ao chefe, você se apresenta, você fala, olha, eu tenho interesse, tenho disponibilidade de finais de semana, de fazer plantões noturnos. Você tem que demonstrar o interesse ali naquele primeiro momento, para que você seja absorvido pelo serviço, e assim, com o passar do tempo, vendo seu desenvolvimento dentro do serviço, eles te deem algum plantão fixo, e aí você tem a possibilidade de escolher dias melhores, né, dependendo do lugar. E era isso que eu queria deixar registrado. Acredito que tem algumas outras coisas que podem pesar um pouquinho mais também na escolha da decisão de dar o primeiro plantão, mas é uma coisa que aconteceu, eu queria deixar bem registrado que aconteceu comigo, e que hoje eu olho para trás e falo, meu Deus, hoje eu não faria isso, hoje eu pensaria de uma forma diferente. Então, para quem está precisando ouvir isso, fica de olho, fica ligado, não precisa se expor dessa maneira, e bons plantões.